Pessoal, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Rez. Eu sou desenvolvedor web, desenvolvedor de jogos e estudante de área de computação. E no vídeo de hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre desenvolvimento web, tá? Mais especificamente sobre CSS, tá? E responsividade, tá? Então, vamos ver aqui o que é que eu quero te mostrar. Para o vídeo de hoje, eu já desenvolvi aqui esse... É uma paginazinha com um simples formulário bem pequenininho, tá? É só um campo de usuário, um campo de senha e um botão de login, né? E aí, esse campo, ele obriga aqui você a colocar alguma coisa, né? O de baixo também, tá? Qualquer coisa, não tem nenhuma verificação, validação. E aí, caso você coloque todas as páginas, calma aí que eu esqueci de colocar para rodar novamente aqui o coisa. Beleza, agora sim. Você coloca qualquer coisa aqui e aí ele aceita e ele envia aqui por meio de GET, tá? Não se preocupa com a questão do formulário, porque isso daí não vai fazer menor diferença pra gente nesse vídeo, tá? Se você quiser aprender a fazer um formulário melhor, mais bonito e tal, com mais campos, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo para vocês sobre isso também. Mas o que eu quero abordar para vocês aqui é sobre responsividade, tá? Porque, por exemplo, esse site aqui, ele tá rodando aqui no computador, então ele tem uma tela gigantesca, né? Que eu posso utilizar para imprimir aqui na tela os meus componentes, né? Nesse caso aqui, esses 3 componentes aqui do formulário, tá? Porém, pensa comigo, se eu mexer pelo celular, será que eu vou ter todo esse espaço? Não, né? E se o celular estiver em pé ao invés de deitado, será que vai funcionar? Talvez não, né? Então, beleza, é isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre responsividade. E bom, se você pegar o seu navegador e clicar nesse inspecionar, você vai poder abrir aqui esse inspetor de elementos, tá? Que uma das coisas que você consegue fazer é vir nesse coisinha aqui, ó, Toggle Device Toolbar, que ele vai abrir aqui esse assistente aqui, né? E aí, como eu não quero ver isso aqui agora, eu vou deixar ele separadinho aqui em uma nova guia, tá? E aí, basicamente, aqui você consegue ir modificando a resolução e observar o que é que está acontecendo com o seu site, né? Nas mais diferentes resoluções, tá? E você pode perceber que ele está vindo todo bagunçado, tá? Ele não tá nada responsivo, né? Até que você viu lá que pro desktop ele estava funcionando bem, mas quando você modifica ele já para de funcionar. Mesma coisa aqui, ó, se você pegar, você pode também colocar aqui, ó, exatamente o dispositivo que você quer testar. Por exemplo, eu quero ver como que fica no Samsung Galaxy S8. Ficaria assim, então cortaria aqui, e isso está horrível, né? Então como que a gente faz para trabalhar com isso? Tá? E consertar isso aqui para que ele funcione em todos os tipos de dispositivos de resolução, né? Bom, primeiro eu vou fechar isso aqui para ele voltar ao seu padrão, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Bom, isso nós vamos resolver com o CSS, tá? Vou fechar isso aqui. Com o CSS. Bom, perceba que aqui tem o padrão aqui tem o CSS, né, do formulário que está até agora, tá? Mas daí nós não vamos se preocupar com isso. E o que nós vamos mexer aqui é com um bagulho chamado de mídia, tá? Que são as media carries, né? Que eles basicamente é como se fosse, entre aspas, uma funçãozinha do CSS, tá? Que ele vai verificar uma condição e caso essa condição ela esteja funcionando, né? Caso ela esteja sendo, como é que eu posso dizer? Caso ela tenha sido verdadeira, caso essa condição seja verdadeira, aí a gente vai modificar isso daí. Então, tipo assim, eu quero que, por exemplo, se a minha com o tamanho mínimo, vou colocar aqui, por exemplo, o tamanho mínimo, e esse tamanho mínimo a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai ver, por exemplo, quando é que ele começa a ficar ruim, ó. Ele começa a ficar ruim aqui, ó, nessa transiçãozinha aqui, ó. Bem aqui, eu acho que ele aqui já começa a ficar meio ruim, né? Então, a partir daqui que a gente pode dizer, né, que vai ser nesse
maior aqui, nesse 768, tá? Então aqui, ó, em 768 pixels, né? Nós vamos modificar Aí, quem que nós vamos modificar, né? Nesse caso, nós vamos modificar aqui, ó, esse text field, né? Text field. Por quê? Porque o text field, se você ver aqui essa classe, é a classe que pertence aqui aos dois inputs de texto, né? Que são os que a gente quer modificar aqui no caso, tá? Então, nós vamos pegar essa classe text field, tá? E nós vamos modificá-la, né? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos modificar. O que é que está deixando ela grande, né? Daquele jeito? É esse min width aqui, ó, que está de 25, né? Então, nós vamos modificar esse min width. E estava 25, vamos colocar alguma coisa como 15, tá? Para ver se já fica legal. Perceba que diminuiu bastante, né? Só que, ó, quando... Ah, tá, calma aí, que eu fiz a lógica ao contrário, tá, galera? Na verdade, aqui não é no min, tá? É max. Porque isso aqui vai valer, né, até uma largura máxima de 768 pixels. Tá? Então, por exemplo, até os 768 pixels, isso aqui vai valer, né? Passou disso, não vale mais. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Você percebe que quando você diminui agora, ó, ela já funciona, e ela funciona inclusive para esse menorzinho aqui. Então, basicamente, nesse caso aqui, né, a gente já teria consertado, tá? Para todos os tamanhos aqui que são relevantes, né? Já teria consertado. Né? Se você quisesse consertar para menos, você também poderia. Mas a questão é que se é 50 pixels, isso não é usual dispositivos com essa largura, então talvez você possa até ignorar esse detalhe. Tá? Então, basicamente, a responsividade, ela é o quê? Ela é você deixar o seu site, né, ele funcional para todas as resoluções, para vários dispositivos diferentes, tá? Então, o teu site ele precisa se moldar conforme o teu usuário conforme o dispositivo que o teu usuário vai estar utilizando, tá? Então, nesse caso aqui, a gente modificou aqui basicamente uma largura, né? E já consertamos o problema, tá? Basicamente era isso aí, ó. Então aqui você vê ele funcionando, né? Isso é até divertido de ficar aumentando e diminuindo. Mas enfim, a responsividade é a capacidade que o teu site tem de se moldar conforme as dimensões do dispositivo do teu usuário. Então, por exemplo, eu tenho um dispositivo com menos de 768 pixels de largura, então o site ele vai mostrar isso aqui mais reduzido. Tá? Se eu tenho um dispositivo grande, perfeito, eu mostro do jeito que eu queria mostrar desde o início, tá? Então, é a capacidade de adaptação do seu site, basicamente é isso. Responsividade funciona dessa maneira. E aqui eu te mostrei uma forma de você resolver problemas usando Media Queries, tá? Então, basicamente, você coloca uma condição e o que tiver aqui dentro vai valer enquanto essa condição for verdadeira, né? Então, por exemplo, até um máximo de 768 pixels, isso aqui vai estar valendo, tá? Até um máximo de 768 pixels, isso aqui vai estar valendo. Tá? Perceba que se eu tivesse colocado aqui ó, só o width, né, ele funcionaria também, mas ele só funcionaria no 768, ó, que está menor. Se eu modificar, ele vai mudar. Então, exatamente tá, no 768, mas não é isso que a gente quer. Né? O que a gente quer aqui é que seja um max. Né? Então, se for maior, enquanto ela for maior, a gente faz isso. Tá? E aqui tem outra coisa que a gente poderia resolver depois, né? Que é isso aqui, ó, de ficar rolando. Talvez não seja o desejado. Né? Mas enfim, era isso que eu queria te mostrar, né? Que era sobre responsividade, tá? Então você pode utilizar as Media Queries para fazer esse controle, tá? E normalmente a gente utiliza a Media Query aqui com o Max Width, tá? Então, tipo assim, se tiver, por exemplo, uma daquelas páginas que tem coisinhas aqui, tipo um campo de imagens, quando ela ficar menor do que, quando a largura ficar menor do que as imagens, aí você pode modificar a forma como esse grid foi feito para que ele fique uma coluna só, e aí fica uma coisa embaixo da outra, sabe? Então, tipo assim, responsividade, ela serve para isso, para você deixar o seu site mais adaptado ao dispositivo do seu usuário, tá? Então foi isso que eu tinha para falar para vocês hoje e te vejo no próximo vídeo.
deixa aí o comentário com alguma coisa que você tenha dúvida e